O 21 de abril é um de nossos maiores feriados. O enforcamento de Tiradentes, que lutou contra o Império, é um dos pontos altos dos nossos descansos. Às vezes se embola ali com a Semana Santa, um feriadão genial. Mas eu sempre fiquei com uma pulga atrás da orelha. Afinal, o 21 de abril, com pompa e festa, acaba ofuscando o dia 22 de abril, a data do descobrimento do Brasil pelos portugueses. Eu fico com a pulga atrás da orelha porque os países latino-americanos têm dois momentos possíveis da gente pensar no nascimento das nações: a independência do país e o descobrimento. Então, no Brasil, a gente celebra a independência, mas meio que esconde o descobrimento com essa outra data também de independência, né? O feriado de Tiradentes é a celebração de uma luta contra Portugal feita pela Inconfidência Mineira. Talvez um dos problemas seja que o descobrimento não foi um descobrimento, foi uma conquista. Esse território aqui ele já existia, já tinha vários donos, os povos indígenas, que foram, ao fim e ao cabo, exterminados pelos invasores portugueses. Então, aquela história de encontro entre povos, ou história de algo que não existia e foi descoberto, essa história só existe se a gente se pautar apenas pela versão dos conquistadores. E foi assim por muito tempo. Mas, desde o final do século XX, vem se tornando cada vez mais difícil ignorar o genocídio dos povos originários. Não ignorar significa que a gente tem que recontar a história, trazendo uma versão que ficou sempre abafada ao longo do tempo. Um olhar totalmente diferente daquele que a gente está acostumado. E é isso que a intelectual chilena Ana Pizarro faz no texto Aqueles que não acreditaram no retorno de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Rodrigo Coelho e vamos falar a respeito desse texto logo depois da vinheta. Primeiro, o mar se agitou. O mar escuro e frio, e uma onda enorme quebrou com ímpeto nas rochas, lançando a espuma contra o céu. Um ruído surdo e prolongado surgia de seu interior, como se fosse um monstro, esticando-se. O vento se estremeceu com vibrações cósmicas e seu sibilo se transformou em rajada ensurdecedora que atingiu a encosta das montanhas, tornando-se espessura, consistência. Por onde passou, envolveu as pedras, agarrou as rochas, erguendo-as de seus alicerces e atirando-as de cima, à altura da neve, com estrondo em direção aos vales. Depois foi a chuva fria e torrencial que começou a inundar tudo, e as ondas alcançaram as planícies enquanto uma explosão planetária surgiu dos vulcões. Fez da neve fogo, modelou o rosto da terra e foi depositar-se no fundo das águas. Enquanto crescia o mar por desígnio de Caicai, a cobra que habita em seu interior, também se elevavam as montanhas. Os mapuches se refugiaram nas colinas, porque Treng Treng reside ali e os aconselhou. Os que ficaram embaixo se converteram em peixes. Os que subiram protegeram a cabeça da chuva e do sol com jarros de argila. Com sacrifício conseguiram acalmar a água e depois desceram a colina. Assim nasceram os mapuches. Bom, essa é a versão de Gênese, do começo dos dias, que os índios mapuche acreditam. Os mapuches são um povo indígena que ocupava o sul do Chile e parte da Argentina, no momento da conquista. Uma estimativa que Pizarro nos traz dá conta que durante a conquista eram cerca de 500 mil mapuches só do lado chileno, fora outros tantos do lado argentino. A particularidade que a autora aponta para esse povo é o fato de que, na sua cosmologia, na sua visão de mundo, não era esperado o retorno de Deus. Algo que várias outras culturas latinas sempre tiveram isso, né? Ela fala desse fato por quê? Porque no México, o povo asteca viu nos invasores a concretização do esperado retorno do deus Quetzalcoatl, o deus da fertilidade e da ressurreição. Com isso, ao invés de combater os invasores, o líder dos astecas, o Montezuma, os recebeu como príncipe dos homens
que voltou para retomar o trono que deveria ser deles. Outro grande império pré-colombiano, o Império Inca, incorreu na mesma questão. Eles viram nos europeus uma versão de Viracocha, uma divindade que representa a ordem do universo no ser humano. Isso fez com que, num primeiro momento, os invasores não fossem combatidos. Os desmandos e saques europeus acabaram gerando revolta nos povos pré-colombianos. Mas aí, quando isso acontece, já tem uma relação desigual de forças. As armas dos invasores eram mais eficazes, as doenças trazidas pelos europeus já estavam dizimando a população, que não tinha os anticorpos capazes de resistir a elas, e os propósitos da conquista e saque facilitavam acordos entre inimigos locais, que estavam envolvidos aí em questões históricas complexas e irremediáveis. Já no caso do povo Mapuche, a coisa foi diferente. O que diz Ana Pizarro? No sistema de crenças Mapuche não existia o mito do retorno. Embora os tenha surpreendido, o conquistador não desestruturou a sua visão de mundo. Ele foi identificado de imediato como o inimigo que era. Os Mapuches não acreditaram no retorno de Deus. Enfrentaram-no em uma guerra que durou 260 anos, em que não puderam ser vencidos. Os Mapuches arrancaram acordos de paz que os reconhecia como um povo autônomo e reconhecia o seu direito a um território. Uma outra etapa da resistência Mapuche começa com a independência da Argentina, que se consolida em 1816, e do Chile, que se consolida em 1818, os dois territórios que originalmente eram ocupados unitariamente pelo povo Mapuche. Agora, esses novos países queriam vencer a barbárie e se tornar merecedores de um reconhecimento por parte dos países europeus. E nisso eles colocam os Mapuches num papel de bárbaros. E eles, os descendentes de europeus, como civilizadores. E tinha também, já nesse período, o avanço do capitalismo agrário, que procurava incorporar as terras que pertenciam aos Mapuches. Mas a ofensiva chilena começa por volta de 1860, a ofensiva argentina inicia em 1879. E agora a tecnologia é outra. Pizarro diz que a vitória dos exércitos argentinos e chilenos é obra de fuzis de repetição, de telégrafo e de ferrovia. E dentro de um esforço de branqueamento da população, houve o oferecimento de terras para imigrantes europeus. Segundo Pizarro, são 10 milhões de hectares que os Mapuches possuíam no Chile no final do século XIX. E desses, apenas 500.000 restou a eles um século depois. Em 1960, a autora estima que havia 2 hectares por pessoa nesse grupo, dos Mapuches. Para efeito de comparação, entre 1883 e 1885, o Estado chileno entregou lotes de 500 hectares para os colonos europeus que aqui chegavam. Nessa mesma década de 1960, mesma década que eu falei que você tinha aquela estimativa de 2 hectares por pessoa, nessa mesma década acontece um novo levante Mapuche. Só que aí esse levante vai se organizando até que chega a sanguinária ditadura instalada pelo general Pinochet uma década depois. E essa ditadura acabou com qualquer possibilidade de resistência mais ampla. E aí, dessa época, dos anos 70, Pizarro chega nos dias atuais, no qual o povo Mapuche esteve integrado ao movimento social que colocou o Chile em pé de guerra e desagou na nova constituinte daquele país, uma Assembleia Constituinte que foi presidida por Elisa Loncon, uma Mapuche, entre julho de 2021 e janeiro de 2022. Hoje, os Mapuches não discutem apenas as terras que foram roubadas do seu povo. Eles também lutam pelo seu reconhecimento como povo, ações contra o preconceito que eles sofrem, ações de resgate e difusão da sua cultura. Trata-se de um reconhecimento da sua voz na construção da história do país. Algo que Ana Pizarro exatamente faz de maneira magistral nesse artigo. Porque essa breve história do Chile, sob o ponto de vista desse povo indígena, é totalmente diferente da narrativa oficial, que é transmitida como a narrativa correta. Para incorporar esses fatos e interpretações na história oficial, é necessário retrabalhar todo o entendimento sobre aquele país, incorporando os povos indígenas originários que foram conquistados e exterminados. Quer dizer, menos os Mapuches.
ao entender os seus interesses e ao identificar imediatamente quem são seus inimigos, eles construíram uma história de resistência que os permite ser ouvido até a atualidade. Bom, esse é um resumo do artigo Aqueles que não acreditaram no retorno de Deus, de Ana Pizarro. Esse artigo foi publicado nesse livrinho aqui, editado pela Fundação Darcy Ribeiro, e infelizmente não traz a data de sua publicação. Mas deve ser um artigo novo. Ele cita a revolta de 2019 no Chile, a Assembleia Constituinte posterior, ele cita a pandemia de Covid-19. Então deve se tratar mais ou menos de um artigo de 2022. Outro problema desse artigo é que eu não consegui localizar na internet para deixá-lo aqui na descrição do vídeo disponível para vocês acessarem. Em compensação, achar textos e entrevistas de Ana Pizarro na internet é relativamente simples. O trabalho dessa intelectual é muito válido para nos trazer um outro olhar sobre a nossa América Latina. Eu sempre digo que ver um vídeo na internet não é estudar. E aqui eu trago uma porta introdutória. Mas para atravessar essa porta é necessário uma participação ativa de vocês, procurando os textos e os lendo, refletindo, pensando. É assim que se aprende. Eu agradeço a todos e a todas pela atenção e aproveito para desejar bons estudos.